Boa noite, boa noite. Quem já tá aí pra nossa live? Vamos entrando. João, tava na sua live, viu? Show de bola. Thay, Lívia, Cleide, vamos entrando aí, galera, pra mais um encontro. Manuele Naxon, beijo pra vocês. E aí, Thay, colada. Minha tia Jair Tânia presente aqui. Maíce, só gente boa. Vamos entrando aí que hoje promete. Tô aqui ansiosa já pra conversar com o Augusto. Deixa eu esperar ele entrar aqui. O Gui, beijo. Minha mãe entrou aí também. E aí, como é que estão de quarentena? Nai. Galera de Nova Europa aí marcando presença. Hoje tem, Naxon. Bruno e Marrone já já. Daqui a pouco a gente entra em campo. Deixa eu convidar o Augusto aqui, esperando ele entrar. Irmão, seja bem-vindo. Augusto. Deixa eu chamar o Augusto aqui pra gente começar a nossa conversa. Vamos chegando aí, galera. Olá, gente, a galera de Dourado aí presente, muito obrigada. Augusto, tá aí? Oi? Cadê você? Nossa, não sei. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Aí, Liliane, Lica, todo mundo presente. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Eu não consigo me ver aqui. Não foi como da outra vez. Eu vou Não? tentar sair e conectar novamente, tudo bem? Joia, faça isso. A gente tá te esperando. Ó, Bruna, Thiago, galera massa. Galera de Dourado aí presente, coisa boa. Camila do mestrado, Rio Claro. Tem gente de tudo que é canto. Carla lá da UFSCar, coisa boa. Vamos tentar botar o Augusto aqui de novo. Vamos ver se ele entra. Oi, Marco, sempre marcando presença. E agora, Augusto? Deu certo? Bom, eu continuo sem me ver, mas tudo bem. Vamos assim mesmo. Tá Você bem tá enquadrado conseguindo me aí? ver? Eu vejo você, vejo bem, mas eu não consigo me ver, a tela não está dividindo. Tá. Coloque onde tem duas setinhas formando um círculo do lado direito. Aí. Você tá conseguindo me ver agora? Não, eu estava te vendo desde o início, só que eu não me vejo. Ah, tá, entendi. Bom, Quando tá você bem clica aí. enquadrado aí? Tá ótimo. Então vamos continuar. Você consegue fazer sem se olhar, sem se ver aí? Sim, sem problema. Então, joia. Augusto, primeiro eu queria agradecer, né, que você convidou, que você aceitou meu convite tão prontamente, né, é uma felicidade imensa de te ter aqui hoje na live para a gente poder conversar um pouquinho, né, tô super ansiosa para te apresentar para os meus seguidores, porque você sabe que onde eu vou eu falo de você, né, conto sua história, sempre quando dá eu te levo, e na Eu que verdade agradeço. hoje a ideia é, hoje na verdade a ideia é a gente bater um papo mesmo, né, para poder a Certo. gente tentar desconstruir um pouco, Augusto, do que realmente a sociedade tem criado em torno do autismo, né? Então, assim, eu fiz questão de trazer as pessoas para falar, né, de como convive, de como é que funciona. Semana passada eu trouxe Igor, deu um show aqui na nossa live, né? Ele daqui a pouco deve estar entrando, para que a gente possa justamente, né, conversar um pouco sobre isso e quebrar, desconstruir algumas questões relacionadas ao autismo. Vou tentar falar o menos possível, porque eu quero te ouvir hoje. Então, fique muito à Ok. vontade, né? E a galera tá cheia de perguntas aí também que já me mandaram nas caixinhas lá. E aí, para começar, eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Falasse quem é você, o que você faz da vida, a sua formação. Fique bem à vontade aí com o pessoal. Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, sempre que me fazem essa pergunta, eu tenho muita dificuldade de responder. Eu, eu defendo a tese de que as pessoas não podem ter uma única formação na vida.
No caso de um médico, por exemplo, onde o sujeito passa, tipo, 8 anos fazendo faculdade, mais residência, mais especialização, mais uma série de coisas, até que dá para entender. Mas, para o restante de nós, cujo o tempo acadêmico é menor, não há necessidade de ter apenas uma única formação. Porque você faz muitas coisas na vida. Então, parece que alguém gerou uma receita de bolo e disse: é assim que você tem que fazer primário, secundário, faculdade, e uma faculdade acabou e mais nada. Bom, eu fiz várias profissões durante a vida e foi meio que sem querer. As coisas foram acontecendo porque havia necessidade, eu precisava trabalhar, e alguém chegava para mim e dizia: vem cá, olha, eu preciso de alguém que dê aula aqui. Você poderia fazer isso? Eu disse: claro, sem problema. Sobre qual é o assunto? E aí é que caiu a ficha. Tipo, eu nem queria entender qual era o assunto, eu só queria dar aula. Deu para perceber que eu queria muito ser professor. Depois que ele disse o assunto, no final da minha carreira como professor, eu não estou aposentado, mas eu dei, a cada 2, 3 anos, eu dou uma pausa para poder me inserir no mercado de forma mais profunda, principalmente porque uma das minhas áreas é programação de computador e também analista de sistemas. Então, se eu me afastar durante muito tempo, eu tenho um deságio muito grande. Então, eu preciso voltar de tempos em tempos. Então, eu parei de dar aula ano passado, né, 2 anos atrás. Então, eu já tinha contabilizado nesse período 40 disciplinas dando aula. E até onde eu sei, eu tenho 11 profissões. E eu sou ativo na maioria delas. É raro, tirando de professor que eu dei aula a vida inteira, né, de forma muito, muito intensa, tipo dando aula de manhã, de tarde e de noite. Né? Eu pegava os três turnos e ainda dava aula de graça no sábado para os alunos poderem acompanhar. Então, geralmente era aula de segunda a sábado, todos os horários. E eu pegava todas as turmas que eu podia. Então, no final da brincadeira, eu acabei contabilizando 40 disciplinas. Eu nem sabia que tinha tudo isso, porque no momento em que eu parei para fazer um currículo, que eu precisei fazer uma vez, aí é que eu notei, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu tinha dado aula em praticamente todas as faculdades daqui, tudo quanto era escola técnica que valia a pena, e no final eu não tinha noção da quantidade de disciplinas que eu tinha dado. Novamente, se alguém me parar agora e me perguntar quais são as minhas profissões, eu garanto a você que eu vou esquecer umas 2 ou 3, porque eu não lembro. Só quando eu olho para o currículo que eu sei o que é que eu faço. Tem aquelas que são mais predominantes, é claro, mas tipo, como projetista, eu trabalho quando tem um projeto, ou quando tem algo para desenvolver. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando junto com uma empresa na criação de um filtro de separação mecânica de sólidos, sólido líquido. Né? Então, eu estou fazendo o projeto dele, e aí tem várias situações. Né? Eu trabalho como projetista, eu faço a parte do desenho dele, faço designer tanto externo quanto interno, o mecânico, e depois, como eu já trabalho como designer, né, aí entra a parte de publicidade, entra uma série de coisas. Então, no final, eu acabo fazendo muita coisa dentro de áreas correlatas, né, que são áreas similares. E nisso tudo tem um apelo também muito importante, que é a parte do desenho. Eu não sabia que eu era autista até determinada época da minha vida, que já era adulto, muito, tipo, eu já tinha uns 25 anos quando eu descobri que era autista. E à medida em que eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a ver que os estereótipos do espectro, eles estavam tão presentes em mim que 100% do que eu li naquelas listas que falam a respeito das características do autismo, 100% do que estava lá eu tinha. E algumas coisas eu tinha sublimado, eu tinha perdido. Ou simplesmente eu percebi que era uma coisa que estava me impedindo de ir adiante. Então eu comecei a tirar. Mas praticamente tudo ainda continua lá. E um desses pontos é justamente a questão de que você, no início da vida, não consegue se expressar muito bem, não consegue se relacionar muito bem, e você acaba tendo que
que expressar de outra forma. Então, muitos de nós nos tornamos artistas plásticos, desenhistas ou coisas assim, porque o desenho é uma das maneiras que nós temos de nos expressar. Então, desde criança que eu faço desenho técnico, eu adoro. Eu tinha revistas de aviões quando criança, e elas vinham com desenho técnico do avião, né, cheio de linhas, os cortes transversais, toda aquela questão das visões técnicas que vinham dentro da aeronave, e eu ficava maravilhado com todas aquelas linhas na minha frente, tentando entender isso. Então eu comecei a desenhar aquilo com régua. E chegou uma determinada época da vida em que eu já estava fazendo isso naturalmente. Eu lembro que e outra área que também me chamou muita atenção foi artes plásticas, né? Eu estudei artes com afinco até meus 16 anos. Estudava mesmo, tipo, não tinha internet na época, eu ia para a Biblioteca Central, tipo, terminava o horário da aula, eu ia para a Biblioteca Central lá nos Barris para pegar Sim. livros de arte para ler. Então eu era fascinado por aquilo, principalmente pelos grandes expoentes, sobretudo os renascentistas, que foi uma coisa que me impressionou muito na época. E todo esse arcabouço acabou indo parar na minha vida, acabou indo parar na minha profissão, nas minhas profissões. Eu acho interessante a visão que as pessoas têm do autismo. Elas acham que o autista é sempre aquele arquétipo do autista clássico, não verbal, e geralmente Sim. com algum tipo de retardo psicomotor ou mental, e isso não é bem verdade. Mas o interessante é o seguinte: quando eu era criança, o autismo ele era muito presente. Do tipo, eu só comecei a falar com 5, 6 anos de idade. Falar muito com as pessoas. A partir dos 3 anos é que eu comecei a conversar com alguém. Mas eu sabia falar. Eu só não queria falar. Eu não via necessidade de conversar com as pessoas. Achei interessante também quando você lê um livro a respeito e diz assim, que autistas não gostam de falar. Não é isso. Não é questão de gosto. É que você não vê necessidade. Tipo, as pessoas às vezes faziam parte do ambiente, como se elas fossem uma parede. Elas estavam lá, mas não faziam sentido. Então, para mim, os meus brinquedos faziam muito mais sentido do que elas. Então, não vi necessidade de interagir. Uma outra coisa interessante, falei em brinquedos agora, que eu acho bacana, é que eu nunca brinquei com os meus brinquedos. Alguém me dava os brinquedos e eu desmontava para ver como é que eles funcionavam. Quanto mais complexo era o brinquedo, mais interessante era para mim. Sim. Nossa, é muito interessante você trazer isso pra gente, porque realmente a gente cria, né, essa história de que o autista não gosta de falar ou não sabe falar, né? Então, eu acho que é importantíssimo isso ficar claro, porque às vezes a gente quer forçar, a gente insiste, né? Eu sempre vejo você falando algumas coisas que me toca bastante, porque assim, eu enquanto professora, a gente às vezes termina fazendo algumas exigências, né, algumas situações que você falando, eu falo, meu Deus, todos os professores precisam ouvir isso, né? Então, eu acho que tem muita coisa relacionada principalmente à comunicação, que é um desafio enorme hoje em vários lugares, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você terminou já falando um pouquinho, mas assim, de como foi que você conseguiu essa evolução na comunicação e como é a importância da gente aprender a se comunicar com a pessoa com autismo, né? Até porque para gerar aprendizagem a gente precisa da comunicação, de certa forma, independente dela, da forma que seja. Você tocou num ponto, né, Vral? Ele é bastante complexo para explicar, porque inclui vários pedaços da minha vida, mas eu vou tentar concatenar esses pedaços para tentar mostrar de forma mais íntegra o que realmente aconteceu. Quando eu era criança, minha mãe percebeu que havia um retardo na comunicação e me levou até um médico para tentar explicar ou para tentar entender o que estava acontecendo. Ela não sabia nada sobre autismo, ninguém sabia nada sobre autismo naquela época. Imagina. Era início dos anos 80, então assim, eu acho que a palavra autismo nem era conhecida. Se você falasse, as pessoas ficariam tentando entender o que é. E esse médico fez todo tipo de exames, e o interessante é que ele é que parecia um autista, porque ele falava, e quando eu tentava falar com ele, ele olhava para minha mãe e me tratava como se eu não estivesse ali. E eu achava aquilo tudo muito perturbador, e ele dizia assim, mas seu filho não está falando porque deve ter algum problema dentro de casa. E ele tentava entender, e começou a perguntar, e uma hora ele perguntou, ele tem irmãos? E eu tinha um irmão adotivo, e
ele, quando chegou nesse ponto, ele perguntou como é que ele é. Ela disse, olha, ele é mudo-surdo. Aliás, é uma expressão até que caiu em desuso, graças a Deus. Surdo. Mas aí ela disse, e quando ele disse isso, o médico disse, então tá aí a resposta. Ele está imitando o irmão e por isso ele não fala. Nossa, foi a coisa mais estúpida que alguém poderia falar. O que eu acho interessante é a arrogância de alguém numa situação dessa, porque ele era pediatra, não era psicólogo. Ele estava invadindo uma área que não é a dele, para a qual ele nunca foi treinado e, obviamente, não tinha nenhuma noção. E quando ele disse isso, ele disse, olha, o que vai acontecer é que vocês vão ter que separar ele do irmão. Foi uma coisa muito chocante para mim, né? Porque eu não entendi o que estava acontecendo em um determinado dia. Simplesmente meu irmão não estava lá. E isso foi uma coisa terrível, porque Cal aliás, é um dos seres humanos mais fantásticos que eu já conheci na vida. Né? Era uma pessoa incapaz de levantar a voz para alguém, incapaz de ficar nervoso com alguém. Nunca vi ele nervoso em toda a minha vida. Sabe aquela pessoa... o arquétipo da paz era o sujeito. Sim. Eu não conheço alguém que tem alguma coisa de errado para falar dele. Então isso eu já acho incrível. E ele me separou desse sujeito, então eu lembro que eu peguei na bainha dele assim e disse, ei, eu falo, eu não quero falar com você. E ele olhou assim, me ignorou, e olhou para minha mãe e continuou falando. Então assim, eu não gostava de falar com pessoas porque elas não faziam sentido. Os brinquedos faziam mais sentido para mim. E falava muito com os meus pais. Lembro que eu tentei interagir com crianças, eu fui forçado a interagir com crianças na época, e teve um episódio horrível em que uma delas tentou pegar o brinquedo da minha mão e eu tomei de volta, ele pegou e bateu na minha cabeça, né? E eu fiquei assim sem entender o que era aquele. Você vê o quanto uma criança autista ela é inocente e desconexa do contexto. Sim. Eu acho que eu nunca tinha sentido dor na vida, não daquele tipo. E quando ele viu que eu não estava chorando, ele pegou e bateu novamente. E eu botei a mão na cabeça novamente e disse, nossa, o que é isso? Eu não entendi o que era aquilo. Quando ele viu que eu não estava chorando, ele começou a bater, e eu comecei a chorar, porque foi mais uma situação instintiva. Sim. E sair dali. Então, aquilo foi o meu primeiro contato com criança e eu achei terrível. Tipo, teve um outro caso em que um garoto estava brincando comigo, ele pegou aqueles lápis de cera e enfiou no nariz. E aquilo foi uma coisa terrível, porque para uma criança é uma brincadeira, mas para mim era uma coisa exasperante. Tipo, o que ele está fazendo? Por que ele está enfiando isso no nariz? E aquilo demonstra de forma muito visceral como uma criança autista é analítica. Ela está sempre tentando entender tudo ao redor, enquanto as outras agem meio que por instinto quando são crianças. Mas para mim não, tudo tinha que ter um motivo. E não tinha muito motivo em estar brincando com eles. Então eu acabei me afastando. Mas esse foi o primeiro passo da questão de interagir e de falar. Depois de um tempo, tinham os velhos que eu comecei a perceber que as pessoas que eram mais velhas, tipo, tinha idade de ser minha avó, elas pareciam ser mais inteligentes do que meu pai, do que minha mãe. Isso fez com que eu perdesse o interesse por adultos e começasse a dar atenção à terceira idade. Então, assim, crianças não significavam nada, elas realmente faziam parte da parede. Os meus pais ainda tinham algum tipo de consideração, porque eu precisava interagir com eles. Os outros adultos, interação era zero, eu não ligava nem um pouco para ele. Mas velho, não. O velho chegava na minha frente e eu sentava ali do lado, pegava na baía e perguntava alguma coisa. Se sentia da mesma idade. E quando eu perguntava para ele e ele respondia, vinha sempre com uma outra pergunta em cima da resposta. Então, o coitado não conseguia se livrar de mim. E eu percebi também que a maneira que eles tinham de falar era diferente, né? Também era de outra época, o português deles era mais requintado, fazia mais sentido para mim. Enquanto eu comecei a ler a respeito, depois eu descobri que é muito comum que portadores de síndrome de Asperger falem como professores desde criança. E eu percebia que as pessoas falavam alguma coisa errada, né, porque quando eu falava errado, os meus pais me corrigiam, e quando eu via alguém falar errado, eu dizia, bom, esse fulano aqui está falando errado, ele não serve. E eu jogava ele para escanteio. Não e tá aí no seu filtro. Me concentrava naquele que parecia ter mais informação para mim. Eu não sei explicar como isso aconteceu. Eu acho que se há algum instinto autista, esse deve ser um deles. E depois eu comecei a falar que nem velho. Também tem uma coisa que é bem interessante. Você não vê uma criança com síndrome de Asperger falando como criança. Sim, Todos os casos que eu vi, eles
exceto aqueles que são muito severos, mas aqueles que não têm muita severidade, geralmente o Asperger não tem, ele costuma fazer isso. Ele, por exemplo, as pessoas aprendem 100 palavras, falam 80, baixam para 70, daqui a pouco estão falando 50. Eu aprendo 100 palavras e uso 100 palavras. Então é uma coisa muito esquisita. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro de diálogos que eu tinha com pessoas e as pessoas ficavam assombradas me olhando e eu não entendia por quê. Na verdade, eu achava que todo mundo fazia a mesma coisa e falava do mesmo jeito. E isso acabou despertando em mim a necessidade de acabar me tornando professor. Por que que isso aconteceu? Se eu chegasse numa roda de infantos juvenis e abrisse a boca, todo mundo me olhava atravessado, porque eu falava como adulto. Eles não gostavam daquilo. Interessante é que hoje eu vejo isso. Em alguns locais eu abro a boca, começo a falar, alguém me pergunta alguma coisa, e quando eu começo a responder, as pessoas me olham com aquela cara de, é metido. Mas elas não sabem que, na verdade, eu não consigo me expressar de outra forma. Isso, para mim, é muito ruim. Acho que o maior problema hoje de me comunicar, que, aliás, me faz me afastar muito das pessoas, é isso. Em sala de aula, o professor fala e todo mundo adora. Mas se você sai de lá e começa a falar da mesma forma, mas o contexto é diferente, todo mundo acha que você é metido, todo mundo acha que você está tentando impressionar, quando, na verdade, quando eu tento não usar determinadas palavras que para o público é complexo, mas para mim é normal, eu começo a gaguejar, porque eu fico tentando processar, não, eu não posso falar essa palavra, porque toda vez que eu falo essa palavra, alguém me olha torto. Então, tendo que se adaptar às situações. Isso, e essa adaptação ela exige muito processamento mental e eu acabo gaguejando, eu acabo demorando para falar. Se eu fosse falar, já em sala de aula, o português é fluente. Fora da sala de aula, eu começo a procurar palavras, a dar tempo mental para poder falar, porque se eu falar alguma coisa, todo mundo me olha torto. Então, essa que é a característica que me levou a ser professor. Por já falar dessa forma quando criança. Eu estava lendo um livro que dizia assim, é comum portadores de síndrome de Asperger falarem como professores universitários aos 5 ou 6 anos. E eu disse, meu Deus, era assim, porque eu tinha aprendido a falar com os velhos da redondeza, né? Aliás, eu acabava com a sanidade deles, porque quando terminava, tipo, o velho olhava pra minha cara 3, 4 horas depois e dizia, meu filho, eu contei toda a história da minha vida, vai pra casa, porque não tem mais nada pra dizer. Não tem mais o que falar. Não, e no dia seguinte eu voltava lá e eles adoravam isso, né? Porque era alguém dando atenção pra eles. Sim, mas, com certeza. Eu esgotava os coitados. Enfim, a história de ser professor, ela tá ligada ao espectro autista, não tem pra onde correr. Eu me tornei professor porque eu percebi que foi o ambiente que me acolheu. Era o local em que eu abria a boca, sim, colocava as ideias para fora vontade, e as pessoas entendiam. Joia. Camila, que ela é profissional da área da saúde, ela perguntou se, quando você falou que as crianças não faziam sentido, você na escola, você via algum sentido nas aulas, né, nos conteúdos? Como é que você lidava com isso na escola? Não, elas não faziam sentido nem dentro nem fora da escola. Minha interação com crianças sempre foi muito reduzida. Havia essa dificuldade de interação. Eu acho que mais por causa daquelas pancadas que eu tomei na cabeça e eu percebi eu percebi que seres humanos pequenos não eram muito coerentes, não eram muito interessantes ficar perto de mim. Mas em relação às aulas e os conteúdos, por exemplo, você via sentido, você conseguia participar? Como é que foi essa sua trajetória na escola em relação a conteúdo, por exemplo? Foi horrível, foi muito pior do que para qualquer criança. Eu lembro que a professora falava alguma coisa e eu passava muito tempo analisando aquilo e começava a viajar naquilo. E quando eu olhava, que eu voltava, a aula já tinha avançado. Por uma característica interessante da minha mente, eu nunca esquecia o conteúdo. Na verdade, eu nunca estudei. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, eu acho interessante. Nunca estudei na vida. Eu lembro de todas as aulas que eu tomei, de cada professor, é só me lembrar do contexto. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu aprendi quando criança, eu lembro da aula, do início ao fim da aula. E é como um filme passando em minha cabeça. Então, por sorte, eu não ficava para trás. Mas eu ficava para trás no sentido da resposta. Né? Enquanto o professor estava lá falando, eu estava absorvendo aquilo, minha mente meio que se transportava dali e eu acabava não interagindo no tempo de resposta que os professores precisavam. Então, assim, o início foi muito difícil, porque eu não sabia o que eles estavam querendo fazer. As pessoas não sabem ensinar autistas.
Então, tipo, eu olhava para ele e fazia um esforço sobre-humano para tentar entender o que, que ele queria dizer. Sim, imagino. E tinham aqueles dias em que eu estava mais distante, isso acontece até hoje. Tá? A pessoa tem aqueles blackouts em que você sai do ar, entra na sua mente e sai do mundo. E quando isso acontecia, literalmente eu passava o dia inteiro apagado dentro da sala de aula. Então, isso me causou sérios problemas, porque apesar de não ter um retardo, porque tudo que eles falavam era guardado, mas não era absorvido, porque eu não tinha tempo de resposta para eles. Eu era muito lento. Eu levei muito tempo para entender coisas simples, coisas básicas. Então, quando a gente tenta explicar cores, números, letras para uma pessoa, de uma forma meio que simples, as crianças absorvem isso. Mas quando você tenta ensinar isso para um autista, a coisa é bem diferente. Você leva muito tempo para entender o que é que aquilo significa, em que contexto aquilo entra. Tipo, a letra A, quando alguém desenha, para mim era duas linhas se cruzando em cima com um corte no meio. Então eu ficava filosofando sobre aquilo, mas eu não entendia o que significava a letra A, eu entendia o que significava o símbolo dela. Então, o início foi terrível, foi muito difícil. Minha mãe me ajudou bastante, porque ela passava horas e horas intermináveis tentando refazer tudo aquilo que eu estava tentando aprender na sala de aula. Mas aconteceu uma coisa interessante, por volta dos 7 anos, aconteceu o contrário. Eu comecei a atropelar os outros alunos. Eu chegava em casa, lia o livro de matemática inteiro, do tipo, numa tarde, e acabava absorvendo o assunto do semestre inteiro, de boa parte, da primeira unidade, por exemplo, inteira, num dia, numa tarde. Então, o meu início foi terrível. Eu realmente não conseguia acompanhar as crianças. Ficava para trás porque eu simplesmente... Aquilo era tudo abstrato. Como eu falei, a pessoa desenhava a letra A, falava A, e eu ficava olhando para a cara dela sem entender o que era, porque eu estava olhando para o desenho da letra A. Mas depois que eu aprendi, tudo começou a ser muito rápido. Por quê? Porque essa característica também é uma característica muito comum para a síndrome de Asperger. Eu não vou dizer que é uma memória fotográfica, não é assim que a coisa funciona. Ela é uma memória mnemônica. Eu associo uma coisa com a outra. E eu sempre trabalho com associações. Eu não gravo nada. Nossa, eu sou horrível para gravar qualquer coisa. Mas eu não esqueço nada que eu consigo associar. Então, depois que eu comecei a fazer essas associações, eu comecei a perceber que eu era capaz de gravar a aula inteira do professor. Para mim foi mais fácil. Então, por exemplo, eu não estudava para a prova. Eu prestava atenção na aula. E na hora de fazer a prova, a aula vinha na minha cabeça. Tem até um episódio horrível, engraçado, de um professor que era um professor de história e chegou na hora de responder a prova, por algum motivo, essa capacidade, sei lá, ela meio que saiu do controle. E eu estava tentando responder a prova, mas eu estava tentando lembrar da aula, só que a aula veio inteira na minha cabeça. Eu não estava conseguindo avançar para o ponto que tinha a resposta. Resultado, eu fui o último a entregar a prova, o professor já estava revoltado olhando para minha cara, e eu lá, calma, calma, que eu vou terminar. Vai aparecer isso aqui na minha mente. Cara, eu precisava de um controle remoto para avançar o momento, eu não conseguia. Então, foi aquilo, a aula inteira, quando chegou no final, estava a resposta. Então, naquele dia eu percebi que tinha uma coisa muito diferente com a minha cabeça. Eu voltei para casa pensando, por que eu sou assim? Eu não vejo pessoas fazerem isso. Bom, esse foi o início da minha vida acadêmica, né? Não foi nada fácil. Foi, como eu disse, foi devastador. Eu não conseguia entender o que estavam explicando, porque não fazia sentido, nada fazia sentido. Mas depois que as coisas começaram a se encaixar e eu comecei a perceber como estudar, melhorou bastante. Tá. E assim, teve alguma coisa de positivo que te marcou na escola? Uma forma de aula diferente, uma forma do professor lidar, algo que você lembra, assim, marcou como positivo no seu aprendizado, né, durante a escola? Praticamente todos os professores que eu peguei na vida foram marcos na minha vida. Antes de começar a dar aula, quando me convidaram, eu pensei, bom, eu não sei como é que é ir lá para frente dar aula, o que é que eu vou fazer? Eu fiz uma lista dos melhores professores que eu tinha e nessa lista eu comecei a dissertar as características que eles tinham, que eu gostava, que eu achava que eram interessantes. E quando eu dei a minha primeira aula, eu repliquei aquela lista. Eu não fazia isso, não fazia aquilo. Eu lembro que eu conheci uma pedagoga, que é mãe de um grande amigo meu, eu perguntei para ela, olha, me convidaram para dar aula, eu não quero ir lá fazer feio. Você poderia me dizer
o que que eu posso e o que que eu não posso fazer. Ela, claro, meu filho. Aí disse, olha, tem certas coisas, como, por exemplo, você não pode escrever de costas para o aluno, você tem que ficar de lado. Eu falei, nossa, mas como é que eu faço isso? Ela, vai ter que aprender. E o pior, né, quando você começa a escrever de lado, a perspectiva faz com que as linhas que estão próximas do olho fiquem retas, mas as que estão acima, as linhas tendem a subir e as outras tendem a descer. Então, no início foi muito complicado fazer isso. Mas essas dicas que ela deu me ajudaram bastante. Mas realmente foi a questão de me inspirar nos melhores professores que eu tive, que me fizeram ter um certo sucesso em sala de aula. Eu amo essas pessoas até hoje. Elas nunca vão sair da minha cabeça. Interessante. Eu não Sim, sinto imagino. falta delas, porque elas estão aqui. E elas me ajudaram a fazer isso. Joia. Na sua época de escola, você lembra, assim, se teve alguma adaptação específica para você, alguma flexibilização de tempo, Não, prova? nunca, Foi tudo nunca. junto com a Mesmo turma? porque década de 80, década de 90, ninguém sabia nada sobre autismo, então nem eu sabia. Eu só sabia que eu era radicalmente diferente do resto. E eu vou dizer uma coisa, a adaptação ela é interessante no início da vida. Por quê? Porque, como eu disse, no início da vida eu não entendia o que as pessoas estavam querendo falar para mim. Então, essa primeira fase, que é quando a mente precisa ser libertada daquele limbo, onde não tem nada, Sim. a adaptação é muito importante. Depois ela pode ser prejudicial. Por exemplo, quando você chega por volta dos 14, 15 anos, se você tiver sempre adaptações, isso vai impedir você de progredir. Porque o mundo não é feito para autistas. É igual a canhoto, o mundo não é feito para canhoto. Quem é canhoto sofre. Né? Tudo é para destro. Então a pessoa que é canhota ela tem que se adaptar. O mesmo acontece com o autista. Sem essa adaptação, ele corre riscos de ficar sempre numa certa dependência das pessoas. Então, eu não tive nada disso. Eu percebi as minhas dificuldades. Sobretudo as de interagir com as pessoas. Isso nunca foi embora. Olha, até hoje eu tenho dificuldade de interagir com as pessoas. Por mais eloquente que eu pareça, de vez em quando sai uma palavra errada, uma palavra sem contexto, ou uma palavra que irrita a pessoa, e você diz, meu Deus, como foi que eu falei aquilo? Eu não sei de onde vem isso. O que parece é que minha cabeça tem um monstro guardado lá dentro, e de vez em quando o professor descansa, o monstro vai para fora e faz o estrago, e quando sai, eu é que tenho que lidar com os estragos. Então, é muito difícil essa questão de você se adaptar ao mundo, mas é necessário. Não adianta você achar que o mundo vai ser 100% adaptável a você. Né? E tem mais, eu só descobri isso muito tarde. Né? Então, eu tive que me virar com o que tinha. Na verdade, ela é uma discussão que a gente tem bastante sobre essa questão da importância ou não da adaptação, né? Só que, assim, infelizmente, a escola, nem a sociedade, nem o mundo, ele está preparado, ele se prepara, se preocupa com as pessoas que têm a deficiência, que têm o autismo. Com certeza. Né? Só que, assim, vale a pena chamar atenção, porque a gente encontra autismo em diferentes graus também, né? De dificuldade, para conseguir acompanhar. Então, assim, o que o Augusto está falando é que, para ele, né, um determinado... Sim, especificamente para mim. Para você, só para chamar atenção, porque tem vários professores assistindo a gente. Então, assim, a gente precisa chamar atenção para a importância da adaptação, que por mais que lá fora a gente não encontre, para que essa pessoa consiga chegar, né, a se adaptar ou acompanhar algo, ele realmente precisa que a escola respeite essas especificidades, as particularidades de cada, que resulta em adaptações. Né? No seu caso, foi dessa forma e você conseguiu evoluir, que bom, né, que você traz essa história positiva aqui para a gente, apesar de todos os desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho, Augusto, em relação à questão de relacionamentos, né? Então, assim, seja com família... Pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que é muito interessante isso. Né? Enquanto eu estava falando, isso veio à cabeça, mas acabei não falando. Essa questão da adaptação, ela é muito interessante para que você perceba no momento em que a pessoa está começando a caminhar, em que o autista tem condições de caminhar, você ofereça desafios para que ele possa tentar transpor aquilo. Mas, como eu disse, isso é uma coisa muito diferente para quem tem síndrome de Asperger. 99% de nós consegue fazer isso com certa facilidade, mas o autista clássico, muito raramente. Eu convivi com muitos autistas clássicos, eu conheci bastante. E eu posso te dizer que, sei lá, 95% deles jamais conseguiriam fazer isso, vão chegar na fase adulta e até na velhice e ainda vão ter muitas dificuldades para poder lidar com isso. Então, assim,
Isso é para quem tem síndrome de Asperger. Boa parte de nós consegue transpor isso. Mas, como eu falei, ainda tenho dificuldades, até hoje. Eu sei que é por causa do autismo. Relacionamento. Bom, relacionamento tem um parênteses que é muito interessante. A maioria das pessoas com quem eu me relacionei estavam ligadas de uma forma ou de outra às escolas em que eu ensinava. Então, eram alunas que estavam ali, é como médico, né? Os médicos geralmente se relacionam com médicos porque é aquele ambiente em que ele vive. E como Sim. professor, eu sempre chamava muita atenção, falava muito bem, então isso acabava chamando a atenção das pessoas. Boa parte das minhas ex-namoradas são ex-alunas também. Vale ressaltar que isso gera uma série de poréns aí, né? Muita gente sempre perguntava, mas você não facilita a vida dela? Não, eu sempre levei meu trabalho muito a sério e geralmente eu pegava mais no pé delas do que dava. Pergunta a qualquer uma delas aí que vai ver que eu sempre dificultei mais para elas. Mas, enfim, isso acabou acontecendo, só que tem um fenômeno muito negativo associado a isso. As pessoas me vêm falando e elas veem um poço de inteligência na frente, mas elas não sabem que por trás tem aquele autista que em algum momento vai pisar na bola com elas, e isso não é culpa deles. Eles simplesmente fazem isso porque é assim que nós somos. Não dá para evitar. Então, quando o professor, o cientista, o ser eloquente fala, todo mundo se impressiona. Quando ele sai de cena e entra o autista, as pessoas dizem, mas espera aí, esse daí é você? Então, dá para perceber no rosto delas, nas expressões, que tem algo errado. E durante muito tempo eu não entendia. Eu percebia o fenômeno, mas eu não sabia o que era. Então, isso minou muito os relacionamentos. Porque em determinados momentos elas não entendiam o porquê daquelas reações. Então, isso realmente dificultou muito a minha vida. Muitos relacionamentos acabaram por causa disso. Hoje minha esposa, ela é autista também. Então também tem síndrome de Asperger. Então, tipo, essas coisas não acontecem. Mas eu ainda tenho umas respostas inadequadas, eu ainda falo a coisa errada na hora errada, e depois é que a ficha cai, às vezes 2, 3 dias. Minha mente está sempre gravando tudo, mas ela não passa na mesma hora. Às vezes, uma semana depois, eu percebo que eu falei alguma coisa, eu volto lá e peço desculpa. Assim, ó, naquele dia eu falei isso, aí a pessoa, que dia? Eu disse, não, eu falei isso e tal e tal. Ah, não, tudo bem, não ligo. Mas isso é porque ela é autista. As anteriores, não. As anteriores ficavam irritadas, às vezes chegava no final do relacionamento, eu nem sabia porque estava acabando. E descobrir que eu era autista ajudou bastante, porque eu comecei a perceber o que estava causando aquilo. As pessoas só me olhavam estranho, do tipo, poxa, mas ele era tão inteligente, como é que ele abriu a boca para falar uma coisa dessa, gente? Não dá para... Eu nem sei se os egotípicos conseguem fazer isso o tempo inteiro. Acho que deve ter muita gente assim, mas não é o meu caso. Não dá para ser assim o tempo inteiro. Tem os dias em que eu acordo desligado. Tem 90% dos dias eu estou em 220. Mas tem dia que eu acordo com 10 volts. Então, assim, não sai nada. Eu fico muito lento, muito lerdo, principalmente quando eu não durmo. Nesses dias, minha mente fica ausente, eu falo besteira o tempo inteiro. Então, quando eu digo falar besteira, eu digo respostas inadequadas a situações que a pessoa precisa de uma resposta sua e você fala uma coisa que não tem nada a ver. Não dá nem para contextualizar isso para vocês, mas é, de longe, o pior problema que eu enfrentei na vida. Porque ele me causou vários problemas emocionais, problemas em relacionamentos, são problemas relacionais, problemas profissionais. Às vezes as pessoas viam aquilo e ficavam chateadas. Tipo, eu nem sabia porque a pessoa estava com cara feia para mim. Entendeu? Sim. Então eu acho que esse foi o pior problema que eu já enfrentei de longe. Entendi. E só para contextualizar aqui, como é que você está aí nessa quarentena com sua esposa aí na sua casa? Conte um pouquinho aqui pra gente. Desse isolamento social que vocês... Interessante. Outro dia ela disse assim, eu quero sair. Eu até achei estranho. Eu falei, nossa, você quer sair? Tá, tudo bem, vamos sair. Não, é que eu estou há muito tempo aqui dentro. E aí que eu fui perceber, né? Eu não tenho necessidade disso. Nós não temos... Interessante, ela queria sair, tipo, para ver o sol, para ver o ambiente. Mas em momento nenhum ela disse, eu quero sair para ver pessoas. Isso não acontece conosco. Eu estava tão preso a isso que eu não tinha percebido que ela estava se sentindo meio que reclusa dentro de casa.
mas reclusa no sentido de respirar puro. Eu não tenho necessidade nenhuma de interação com pessoas, nenhuma. Tipo, se alguém dissesse assim, olha, você vai para a Estação Espacial Internacional para passar 3 anos lá e bater o recorde do astronauta que levou mais tempo no espaço. Aí eu diria para ele, pode ser 5? Porque não tem problema nenhum. Agora. Nenhum mesmo. Tipo, não. Tipo, tem gente que entra em parafuso, chora, entra no canto em depressão. Não, para mim é muito fácil. Desesperado nessa quarentena, né? É. Porque não tá não, saindo, não tá vindo absolutamente nada. Pra você tá normal, tá ótimo. Minha mente nunca tá parada. Eu sempre, por ter 10 profissões, agora 11, aliás, estou entrando na 11ª profissão, eu sempre tenho muita coisa para fazer. Então eu sento lá, começo a trabalhar, e isso toma todo o meu tempo e toda a minha atenção. Então não há tempo para o resto. O fato de não precisar socializar, e também não ser bom nisso, ser horrível em socialização, e ter que até passar pelos males que isso causa, me dá uma mente totalmente dedicada ao trabalho. Eu não sou workaholic. Quando eu quero sair para me divertir, inclusive eu tive uma vida de festa, de sair muito natural, muito normal, porque eu tive amigos que me levavam para aquilo, mas para mim era mais uma questão de experiência. Eu não curtia, tipo, sair, encher a cara. Então, geralmente, eu voltava com todo mundo bêbado no carro. Eu aqui ia dirigindo, né? Todo mundo voltava no meu carro e ia botando um em cada casa lá, mais bêbado do que qualquer coisa. E eu não bebia, não tinha interesse, não era interessante, mas eu interagia porque eu percebia que aquilo era importante para mim como experiência. Mas nunca foi o meu natural. O meu natural é sentar e pensar em alguma coisa, em trabalhar em alguma coisa. Então, isso nunca me deu a necessidade de sair e interagir. Eu sempre reparo isso em vocês, assim, tipo, nossa, por que eles fazem isso? Então, eu não entendo. Eu juro por Deus, eu compreendo o contexto, mas os reais motivos da necessidade de estar sempre falando, pegando, abraçando, conversando, é cansativo para mim, eu não consigo, apesar de falar bastante aqui, mas é tipo ritmo de aula, eu falo sem parar. Mas eu saio desse contexto, eu entro aqui e é silêncio total. Eu lembro que uma vez eu me mudei, foi a primeira vez que eu fui morar sozinho, né? Eu já era professor, já estava dando aula, comecei a dar aula com 16 anos, então eu me mudei para minha casa e enquanto eu estava dando aula, meus parentes, minha mãe, foram lá e arrumaram minha casa toda, foi a melhor mudança que eu fiz na vida. Quando eu cheguei, estava tudo limpo. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu passei uma semana agradecendo a minha mãe. E os meus parentes foram lá ajudar, fizeram um mutirão e deixaram a casa maravilhosa. E eu lembro que teve um problema na época, e as aulas terminaram mais cedo, alguma coisa assim, não lembro o que foi, mas eu passei tipo 2 semanas em casa, sem falar uma palavra, nenhuma palavra. E eu não precisava sair. E aí eu disse, aí teve uma hora que eu disse, nossa, e a voz estava grossa, né? Eu falei, hein? Eu disse, meu Deus, tem 2 semanas que eu não falo uma palavra. Aquilo foi fantástico. Eu falei, o que é isso? Meu Deus, impossível. Então, assim, não há essa necessidade de socialização, simplesmente ela é inexistente. Então, se eu tiver de ficar aqui sem falar uma palavra, eu fico. Obviamente, isso não pode acontecer num relacionamento. Eu dou muita atenção para minha esposa, eu adoro fazer isso, eu acho que é uma coisa que todo homem tem que fazer. Então, eu paro o que eu estou fazendo aqui, de tempos em tempos vou lá, perguntei, tá tudo bem, tá tudo legal? Mas até mesmo para me contrapor a essa necessidade de ficar calado. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu digo para ela, olha, me deixa quieto aqui, porque eu não estou conseguindo nem falar, eu não estou conseguindo nem raciocinar. Deixa para lá, depois a gente conversa. E é uma coisa que eu acho terrível, porque eu sei que naquele momento ela quer falar, mas eu não consigo interagir. Simplesmente eu me sinto exausto nessa hora. E se eu não ficar em silêncio completo, parece que eu vou... E desligo. Às vezes eu caio na cama e apago e nem vejo. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, assim, a socialização, para mim, ela exaure as minhas forças de uma maneira que eu não consigo explicar. Porque eu passo muito tempo prestando atenção na linguagem corporal para ver se eu não falei algo errado, para ver se a pessoa não vai ficar chateada. Enfim, deixa muito cansado. Você fica o tempo todo tendo que se moldar para se adaptar a uma situação, de certa forma, né? E isso gasta energia, irrita, desregula de certa forma, né? Bastante.
Posso imaginar. Só queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que assim, isso que Augusto falou, até contou um pouco sobre a história, a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, né? Então, assim, espectro. Dentro do espectro, a gente tem diversas formas de manifestações, né? Então, a gente tem o autismo clássico, a gente tem as pessoas que têm a síndrome de Asperger, tem, assim, as pessoas que se desenvolvem de formas diferentes. Então, assim, na escola, por exemplo, a avaliação inicial, ela é essencial para decidir se tem a importância da adaptação ou não. E em relação a tudo que a gente está conversando, Augusto está trazendo a história dele. O que não quer dizer que todas as pessoas que têm autismo vão responder dessa forma, não é isso, Augusto? Claro, então, claro. são pessoas que são diferentes, mas assim, a gente precisa pegar bons exemplos, o que deu certo, o que foi bacana, para que a gente possa incentivar e multiplicar essas histórias boas. Uma outra coisa, Augusto, a gente tem 5 minutos de conversa aqui, a gente vai cair e volta para a gente bater um pouquinho mais de papo. Para você, tudo bem? Sim, tá tranquilo. Então, daqui a 5 minutos ela vai cair, e aí a gente volta e a galera que está assistindo a gente também volta. Porque aqui na live só pode ficar até 1 hora. Beleza? Vou fazer um parêntese também com relação a isso. Eu conheci alguns autistas, e alguns deles eram clássicos, e eu percebi a diferença. É interessante, as pessoas também não podem pegar tudo num balaio e jogar dentro, né? E fazer aquele balaio de gato e achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Os autistas são tão diversos dentro do universo deles quanto os egotípicos. Não há similaridades entre nós. Somos indivíduos e, como tal, absurdamente diferentes entre si. Mas existem variáveis que nos autistas são as mesmas. Elas têm as mesmas respostas. E isso nunca muda. E tem aquele conjunto de variáveis que, de 5, digamos, você tenha 3 delas. Mas, no meu caso, de 100, eu tinha 100. Foi uma coisa muito interessante. Mas essas variáveis, todos nós, autistas, temos. Alguns têm mais, têm menos, outros não manifestam nenhuma dessas características. Mas, tirando essa questão das características, a mente ela é diversa por natureza. Então, não há autistas iguais. É que nem achar que 2 irmãos gêmeos similares são idênticos. Não é assim, eles são bem diferentes. Sim, com certeza. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, Augusto, é da importância da família no seu desenvolvimento, né? O que é que você pensa um pouco sobre isso? Tem muitas famílias assistindo aí também, até para a gente pensar um pouco a importância desse envolvimento da família no desenvolvimento, principalmente quando é criança, né? Olha só, eu vou concatenar dois grupos, famílias e amigos. Eles são a mesma coisa para mim, não faz diferença. Os amigos são familiares que você adota. Sim. E os meus amigos foram espetaculares. Eu acho que antes de encarnar, antes de vir para cá, eu conversei com Deus e disse, olha, a coisa vai ser feia para você lá embaixo. Eu vou mandar esses caras aqui para te ajudar. Então, foi o que aconteceu. Os meus amigos são pessoas excepcionais. Sabe, amigos de infância que eu ainda falo hoje, converso bastante, eles não são amigos, não são colegas, são parentes que eu adotei. E eles me ajudaram muito. Os meus parentes também, mas assim, ninguém sabia do que era. Eu lembro que tem um amigo que me disse assim, quando ele soube que eu era autista, ele disse, nossa, você é autista? Ah, que interessante, eu sabia que você tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era. Eu sabia que você não era normal. Eu disse, valeu, obrigado, cara. Então, aqui foi bem interessante. Né? Ele mostra bem pra gente o que significa. Então, ninguém me ajudou porque eu era autista. Eles me ajudaram porque eu era um ser humano e estava ali, e eles necessitavam, eu necessitava daquilo, eles me ajudaram. Então, a família e os amigos me ajudaram muito durante a vida com os problemas do autismo que eu só conheço hoje. Então, quando eu olho para o passado, eu sei que eles me ajudaram porque eles notaram que eu tinha dificuldade numa coisa ou em outra. Mas se eu soubesse que era autista quando criança, a coisa seria bem diferente. Acho que a ajuda seria mais ostensiva. Teria sido muito melhor. Sim, imagino. Rodrigo, beijo, meu irmão. Quer saber se você já passou por alguma situação de preconceito com seus alunos dentro de sala de aula? E se sim, como foi que você reagiu a essa forma? Não, os alunos, olha, minha relação com os alunos era uma coisa extraordinária. Quando eu entrava na sala e abria a boca, é como se eu estivesse dentro do coração de cada um deles, dentro da mente de cada um deles. Meu vínculo com eles passava a ser um vínculo de pai e filho. E não importa quanto tempo passa, eu passo na rua, reconheço o aluno imediatamente, você foi da escola tal, teve na disciplina tal comigo. Então, eu não lembro o nome de ninguém, né? Mas assim, 5 minutos depois de falar o nome, eu esqueça, eu não vou lembrar. Mas eu lembro do rosto, eu sei que a pessoa, eu sei em que turno ela estava.
Então, minha relação com eles sempre foi uma coisa extraordinária. Eu devo ter tido, sei lá, uns 2.000 alunos durante a minha vida. E todos são amores para mim, são pessoas que se tornaram amigas. Nunca tive problema nenhum com o aluno. Eu já tive problemas... Vai cair nossa live. Beleza, vamos entrar aí de novo. Pode continuar. Então, eu sempre tive problemas com... Daqui a pouco... Eu sempre tive problema com o resto. O aluno, não. Como eu disse, quando eu entro em sala de aula, é outra pessoa. Né? Mas quando eu saio, esse cara que sai da sala tem muitos problemas com muita gente. É horrível. E são problemas gratuitos. Eu não peço por eles. Né? A pessoa só me olha atravessada e eu... Nossa, o que eu falei de errado? O que eu fiz de errado? É sério, eu fico me perguntando o que foi que houve. Então, eu já fui discriminado algumas vezes, mas eles não sabiam que era porque eu era autista. Talvez isso seja horrível, porque eles me veem como um egotípico e acham que aquilo é inaceitável. Mas eles não sabem que para um autista é impossível não fazer aquilo. Então, acho que nesse ponto teve discriminação. Em relação a seus colegas de trabalho dentro da universidade, por exemplo, como é que você também já passou por alguma situação? Como é que você lida com isso? Sim, mas não foi por causa disso. Não foi por causa do autismo. Olha só. Cientista, de longe, ser cientista é de longe a coisa mais fantástica que eu quis fazer na vida. Então, eu entrei no meio acadêmico, assim, de braços abertos, imaginando que seria a coisa mais incrível da minha vida. E foi. A parte da pesquisa, a parte do retorno que eu tive da comunidade científica depois que apresentei os trabalhos, foi uma coisa extraordinária. Mas o meio acadêmico é, de longe, o meio mais competitivo que você possa imaginar. Eu não conheço nada parecido com isso. Os egos são muito inflados. E interessante, né? Eu não sou egóico. Às vezes até me torno egóico tentando mimetizar os egotípicos. Mas quando eu percebo isso, eu corto logo a ficha de que, olha, isso aqui não pode ser feito, não. Mas lá é um meio muito difícil de lidar, porque as pessoas estão o tempo inteiro competindo entre si, e isso é cansativo, é chato. Então acabam acontecendo problemas, mas não por causa do autismo. É porque o meio é complexo mesmo. Então você tenta fazer conexões partidárias. Você tenta se juntar àquele grupo de pessoas que tem mais a ver com você. Então, os meus colegas de pesquisa, inclusive um deles é uma pessoa que para mim é um desafio lidar, porque é um sujeito muito complexo, muito difícil de lidar. Ele não é autista nem é egotípico, eu não sei qual é a dele, mas ele, sei lá, deve ser um alienígena. Ainda não descobriram. Deve ser um alienígena aqui entre nós. E é uma pessoa muito difícil de lidar, ele é muito difícil. E eu digo, cara, não faz isso, você vai arrumar inimigo até quando espirrar, para de falar desse jeito. Então, ele é aquele tipo que briga até com a nuvem que está passando por perto. Então, eu, inclusive, já briguei com ele, mas assim, o respeito que nós temos mutuamente é tão grande que impede qualquer tipo de animosidade. Só na hora, assim, que a gente fala, pô, mas você não podia ter falado isso. Mas, no geral, não. Então, assim, esses amigos, eles são extraordinários. São pessoas com um nível de intelecto estratosférico. São pessoas que eu entro numa sala para ter uma conversa simples e levamos 5, 6 horas debatendo sobre aquilo, sobre como resolver aquele problema. Então, trabalhar com cientistas foi de longe a coisa mais incrível que eu já fiz, mas também foi de longe a coisa mais difícil, porque eles não são fáceis. Assim, muitos deles têm problemas egóicos que você nota que são por traumas, por ser maltratado em algum momento da vida, e eles acabam tratando você mal. E é porque eles tratam todo mundo mal. Mas eu nunca vi nada com relação ao autismo. Inclusive, alguns deles, a maioria nem sabe que eu sou autista. O professor André Pedral, ele foi meu professor, foi meu mentor durante muitos anos, foi meu colega de pesquisa, nós fizemos apresentações juntos em vários simpósios aí internacionais, e eles, só recentemente, acho que há poucos anos atrás, que eu cheguei para ele e falei que eu era autista. Mas peraí, como assim você é autista? Eu falei, cara, eu sou autista. Eu nem sei porque que eu contei para ele, mas tipo, eu acho melhor contar isso, porque em algum momento eu devo ter falado alguma besteira, ele vai ficar pirado, pelo menos agora ele vai entender o motivo. Então, por isso que eu acho que eu contei, mas ninguém sabia nesse meio que eu era autista. Eles só me achavam um cara muito inteligente, muito legal, mas eles também eram, todos eram muito inteligentes lá dentro. Então, entre eles, eu parecia um igual. Talvez é o grupo de pessoas que mais se assemelha a mim, então nunca tive problema. Mas, como eu disse, é um meio horrível para se trabalhar. São pessoas fáceis lá.
Então, estou vivendo uma experiência aí agora também acadêmica, que realmente é algo que é Sim. preocupante e alerta, né, para a gente pensar e tentar não repetir esse perfil dentro da universidade, porque é É bem complicado, horrível. né? Horrível. Augusto, eu queria que você falasse um pouquinho, você em outras palestras chegou já a relatar que às vezes fica a noite sem dormir, né, quando você Sim, está focado e quando está fazendo alguma coisa, sim, né, não sei se isso tem a relação com o hiperfoco, a concentração, eu sim. queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, a gente tem encontrado muitos alunos que possuem essa característica do hiperfoco, né, que ficam Hum. durante tempos com algum interesse, né, restrito e durante muito tempo falando sobre o mesmo assunto e sabem muito sobre aquilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante os egotípicos, eles também fazem isso, mas num contexto completamente diferente. No carnaval, por exemplo, as pessoas saem, amanhece o dia lá pulando e voltam no dia seguinte todos felizes. E ninguém dormiu. Então, Eu, como é que eles só fazem isso uma semana por ano? Eu faço isso várias semanas por mês. Então, de ontem para hoje, por exemplo, eu não dormi. Agora de tarde eu tirei um cochilo e essa semana, por causa do projeto que eu tinha que entregar, né, a empresa que me contratou, que é uma empresa parceira, ela precisava desses desenhos em CAD para poder mandar para uma empresa que faz cortes a laser nas chapas. E são desenhos muito precisos, você não pode errar. Isso para mim é uma coisa terrível, porque quando eu olho, quanto mais complexo é o trabalho, pior. Eu sei que quando eu paro na frente do computador para trabalhar, eu sei que aquilo não vai me deixar dormir, porque o nível de concentração vai de 0 a 150. Naquele momento é meio que você meio que entra em transe. Você não sente fome, não sente sono, o sono desaparece. É como se ele não existisse. E tipo, no dia seguinte você tá assim, nossa, o que foi que houve? Ah, eu não dormi. Uai, como eu não dormi? Como eu não percebi isso? Eu comecei a perceber que, inclusive, isso estava afetando a minha saúde, obviamente, mas o corpo nunca reclama. E eu falei, isso é errado. Em algum momento isso vai me fazer mal, eu preciso parar de fazer isso. Então, alguns anos uhum, atrás, eu comecei a dormir. Mas para você ter ideia, eu não tinha. Sabe como é que eu dormia? Eu chegava lá e disse, olha, tá na hora de dormir. Deitava e relaxava e não pensava em nada. Aí eu conseguia dormir. Mas não é porque eu sentia sono. Eu passei mais ou menos uns 18 anos sem sentir sono em momento nenhum. Eu não sentia nada, 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 nada. Se eu quisesse passar 3 dias acordado, eu só sentava ali e começava a trabalhar. Eu lembro que um dia eu falei, nossa, tem várias horas que eu não bebo água. O que está acontecendo? E a garganta seca, assim, o corpo caindo, sabe que quando ele fica desidratado tudo para. Eu senti o corpo colapsar. Eu falei, meu Deus, eu não estou sim, bebendo água. Ou seja, você chega num ponto em que você nem se lembra de beber água. Então, o entendi. hiperfoco ele provoca isso nas pessoas, em quem tem, né? E eu acho que é de longe a coisa mais horrível para o corpo do espectro autista. Você massacra o corpo e nem nota que está fazendo. Entendi. Você tem alguma lembrança de quando você era criança? Você falou que gostava de desenho, de aviões e tal. Quando você tinha esses interesses, digamos que a gente chama de restrito, né? Você Sim. tem umas fases que você investe em determinados assuntos que você fica ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, quando as pessoas aproveitavam esse interesse, né, potencializava, dava um valor a isso, como você se sentia, se isso para você era bom ou ruim, porque assim, a gente interpreta de uma forma positiva, né? Então, assim, a gente valoriza o interesse da criança, valoriza o que ela gosta, o que ela sabe e leva isso para a escola, por exemplo. Como é que você via isso do interesse restrito, assim, para você? Como era? É interessante que você perguntou se eu me lembrava. Olha, tudo que me Esqueci que você chamou lembra. atenção, tudo que me chamou atenção na vida eu me lembro, o tempo inteiro. E lembro, Sim, inclusive isso me dá uma afasia temporal terrível, porque para mim tudo foi na semana imagina. passada. Eu devo ser a pior pessoa da face da Terra em termos de tempo. Eu não consigo nem perceber a passagem do tempo, porque para mim tudo é muito presente. Eu lembro dessa fase quando criança e eu comecei a lidar com artes de uma forma muito profunda. Eu lembro que, nossa, Pablo Picasso, quando eu vi Guernica, eu fiquei em choque quando eu vi o quadro, porque eu entendi o que ele significava. E quem vai na internet depois procura Guernica de Pablo Picasso e você vai notar que ele é um quadro feito para chocar as pessoas. E Salvador Dalí foi de longe o maior influenciador da minha vida em termos de artísticos. Ele é uma pessoa que quando eu vi, eu acho que eu passei umas 2 horas olhando para o mesmo quadro. Sério, eu peguei assim a foto, botei lá e fiquei olhando. E eu não conseguia parar de olhar aquilo. Então, eu sempre fui muito ligado à arte.
ligado de uma forma muito profunda. E eu comecei quando criança ainda, eu comecei a tentar fazer aquilo, a tentar imitar. Eu lembro do primeiro desenho que eu fiz na vida. Inclusive ele ficou guardado por minha mãe, foi na escola, era um mamão, né? Tinha uma folha de ofício com um mamão desenhado Agora sozinho. a live